Boa noite, são 20 horas e 3 minutos no Brasil, em Francisco Beltrão, Paraná. E essa noite nós estamos conectados com pessoas que nós amamos muito, pessoas que estão precisando de uma oração forte de toda a igreja, porque estão recolhidos para que esse momento, essa pandemia, passe por nós sem fazer nenhum estrago, porque no nosso corpo, o corpo que habita o Espírito Santo, nós temos o poder de Deus para superar qualquer dificuldade. Essa noite eu já quero, desde já, mandar um abraço para a pastora Selma, para a Suidâmares, o Cristiano, todos aqui conosco, já entrando. Essa noite nós temos um convidado muito especial, o Luciano, ele é o nosso líder. Está entrando o Cristiano Araújo. Um abraço também para você, a Thaís Ferreira. E em São Paulo nós temos a Clarice de Freitas, temos na capital também temos muitos ouvintes. Quero deixar a todos vocês o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, que vocês sejam abençoados e abençoadores também. Então, hoje nós vamos então receber o nosso querido Luciano Trevisan. A Vera, oi Vera, tudo bem? Vera Nobre, cerimonial, tudo bem? Também a Jaque, o pessoal de formação. Estamos aqui com o Luciano. Deixa eu só acertar isso. Não, só estava baixinho aqui, mas eu acho que tá bom. Entrou também a Sininha, da Alcinã, lá de São José dos Campos. Um abração para você. E a Selma falando, oi, uhul, o Jackson. Jackson, eu não sei esse sobrenome, não. Então, Viu, Lu? Fala bem pertinho aí do microfone para a gente te ouvir muito bem. vamos arrumar aqui. Não sei, tá chegando bem? O som Eu tá estou bom? chegando para vocês, tá bom, Selma, pastora? Tá bom aí a imagem, a voz do Luciano? Tá tranquilo? Já já ela vai dar um retorno. Ou você, Sininha, também pode dar um retorno para a gente, está ótimo. Selma já avisou. Então, o Luciano, querido Luciano, é o pai do Davi, 8 anos, o Davi, filho da dona Isolda e do senhor Adelino. Ele é irmão da Adriana e da Aline, é formado em administração e marketing, pós-graduado em gestão de pessoas. Legal, hein, Lu? Trabalha no Jornal de Beltrão desde 1992 e é líder dos jovens da Igreja Batista Abapai, que também eu mando o nosso abraço, né, Luciano? Para o nosso pessoal, nosso grupo, a nossa igreja querida, né? Todescato, um beijo, viu, tio? Um beijão para você, de Anchieta, Santa Catarina. E, então, Luciano, hoje você é o testemunho, a voz que a gente quer ouvir, que a gente quer saber a sua experiência toda, da sua vida. E eu vou começar fazendo aquela pergunta que não quer calar para ninguém. Como começou sua caminhada como um homem cristão? Vamos brincar um pouquinho, né? Estamos de frente com Maria Célia. Boa noite, obrigado por essa oportunidade. Acho que todo mundo que é convidado para o Acervo de Memórias fica se perguntando, bom, o que eu tenho para contar, né? Por que eu estou aqui? É um prazer, a gente fica um pouco intimidado, até porque você já falou com tanta gente que tem tanta vivência, tantas experiências bonitas, né? Mas vamos lá, vamos
Vamos falar um pouquinho então. Então, a minha caminhada na fé, eu nasci num berço católico e eu fui descobrindo, acho que há uns 10 anos atrás, eu comecei a me relacionar mais com a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia e isso foi, assim, aos poucos mudando a minha percepção do mundo, das religiões, daquilo que eu considero certo ou não tão certo. E curioso que isso foi numa academia, eu estava numa academia e encontrei lá um livrinho da Joyce Meyer. E aí vi um devocional, e aquele devocional do dia tinha muito a ver com a fase da minha vida, e claro, no devocional sempre tem um versículo, e a partir daquele versículo, naquele dia até eu pedi emprestado para o Ivo da Pioneira o livro de devocional da Joyce Meyer. E comecei a ler e comecei a me interessar mais pela Bíblia. E a Bíblia foi, assim, aos pouquinhos, não é que tenha acontecido alguma coisa de imediato, mas ela foi me transformando. Uma coisa que aconteceu de imediato, que eu considero curiosa até, é que o meu sono mudou, desde que eu desenvolvi o costume de ler a Bíblia. Então eu tinha um sono agitado, acordava, levava os problemas do dia para a noite, dormia, às vezes acordava, às vezes demorava para dormir. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia toda noite, o meu sono mudou. Eu passei a ter um sono mais tranquilo. E é uma coisa que eu acabo sempre contando. Talvez ela não seja tão relevante, mas faz parte da minha experiência. E aí os anos foram passando, eu, na verdade, não passei assim a viver tudo aquilo que eu comecei a aprender. E eu entrei na igreja Abapai há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. A gente falou de irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs por parte de pai só, mas que são minhas irmãs. E tenho um irmão que é de fé e de amizade, que é o Eduardo. E o Eduardo vivia me convidando, né? E para ir para a igreja, e eu, como é tradicional, fugindo, né? Negando, inventando uma desculpa. Mas aos poucos eu passei a frequentar a Abapai, gostei das pessoas, né? O pastor Jaza, um queridão, assim, né? E que no dia a dia é uma pessoa muito como a gente, então mudou também a imagem que eu tinha de pastor, né? Aquela coisa super séria o tempo todo. E ele tem muito conhecimento e um jeito também muito simples, né? Que foi me aproximando da igreja também. E aí eu comecei na igreja, mas eu admito, assim, para variar, foi pela dor, não foi amor, não, né? Então eu fui para a igreja, fiquei na igreja mais pela dor. Descobri Jesus e passei a descobrir o que é fé, com esse início assim, mais de dor mesmo do que amor. Que acho que é o que acontece com a maioria, né? Uhum. É porque antes você professava uma fé cristã, mas você não era profundamente envolvido nessa fé, né? Pelo que você me contou, provavelmente você tenha tido uma caminhada parecida com a minha, né? Que eu era católica e na igreja católica eu não recebia as informações, o que eu realmente precisava para conhecer a Deus, né? E de repente, através da Bíblia, através da presença do Senhor, houve uma mudança, porque o católico também é cristão, mas esse cristianismo que a gente vive é algo completamente diferente do rito e da lei, né? Uhum. O que você me diz? Fala um pouco sobre isso, Lu. Foi assim, é bem parecido com isso mesmo, né? Eu era católico, mas assim, aquele católico, apesar de ter sido catequista, mas assim, eu cheguei numa fase que eu me tornei um pouco distante da igreja, pouco praticante, inclusive, e à medida também que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ver que algumas coisas não batiam muito com o que eu via na Bíblia, então eu acho que acabei me afastando um pouco mais também. Mas acho que essa é uma caminhada tradicional, né? Na nossa região, a maior parte das pessoas nasce num berço católico. Isso tem o seu valor, porque a gente aprende muita coisa.
Mas com o passar do tempo eu achei que assim, não estava o suficiente, eu não estava aprendendo talvez o suficiente, não estava me completando. Acho que é nesse sentido. Assim. Lu, então, você estava me falando sobre aquela fase da sua vida em que você se tornou pai. Fala um pouco isso para nós, porque é tão interessante os insights. E você está vendo aí também que tem um monte de gente sua te assistindo, né? O Jair Duarte entrou agora, Rosa Amaral, entrou Viviane, entrou um monte de gente que eu não conheço. E eu quero aproveitar a deixa agora para dizer que todos vocês são muito bem-vindos aqui no Acervo de Memórias, que é o programa, o canal que pode mudar a sua vida, mudar a vida de muita gente. E aqui no Instagram, você entra no M Selvas, como entrou agora, ao vivo, às quintas-feiras, às 20 horas, e lá no YouTube, você vai entrar no Acervo de Memórias, e lá também estão todas as entrevistas. Lá eu te peço, por favor, para você se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário e nos apoiar lá no YouTube também. Então, Luciano, eu queria que você falasse, desculpa pegar o gancho aí, mas também, mais uma vez, está o Jair Duarte, a Fernanda Giradello, todos vocês são bem-vindos, eu espero que vocês apreciem, divulguem o programa, o canal, que é um canal importante na vida das pessoas, porque uma coisa é você levar o testemunho vivo das pessoas nessa experiência importantíssima que está realmente ligada à sua eternidade, à sua vida com aquele que veio salvar a raça humana. Então, que esse canal abençoe a sua vida e abençoe a vida de todos aqueles que você ama e, por favor, divulgue o nosso canal. Luciano Trevisan, a palavra é toda sua. Então, a gente estava falando de ter filho, né? Para mim foi uma coisa, eu diria, determinante assim, na vida, porque além de ser uma experiência, de ser uma mudança de vida, é algo que te ajuda a compreender mais o amor de Deus por você. Então eu digo que eu venho de uma família um pouco diferente, porque a minha mãe sempre foi uma super mãe, mas o meu pai ele foi um pouquinho distante. E uma vez eu li, eu tenho essa sensação de que isso condiz com a realidade, de que filhos que não têm tanto contato com o pai, eles têm dificuldade para entender o amor de Deus. E eu, por essa experiência um pouco quebrada assim, de família, eu tive pouco contato com meu pai, a gente conviveu um pouco, depois se afastou, hoje a gente se dá bem, convive um pouco assim, mas isso com certeza me fez falta. Então era uma pessoa que eu não imaginava querer ter filho, eu acho que eu tinha medo de ser um pai distante também. E para minha surpresa, quando a gente engravidou, eu falo na época, eu já fui me transformando num pai. E eu me surpreendi até com o pai que eu me tornei, porque eu me tornei muito assim a minha mãe, aquele pai muito preocupado, muito atencioso, muito querendo controlar tudo, sabe? Quase num exagero. Mas isso me ensinou, o amor que eu sinto pelo meu filho, me ensinou a entender também o amor que Deus tem pela gente. Numa conversa, acho que foi semana passada, minha e sua, né? Que é uma conversa sempre muito legal, muito instrutiva, assim, eu aprendo muito contigo. Você estava me falando quase que por acaso, né? Que quando a gente confessa, quando a gente admite para Deus que a gente errou, Deus nos olha e automaticamente Ele nos perdoa, se a gente se arrependeu de verdade. E você citou o exemplo do filho, né? Você me disse assim, pai, se teu filho te disser, papai, eu fiz tal coisa, você não vai conseguir ficar bravo com ele, você me disse, né? E tinha acontecido exatamente isso no dia anterior, né? O meu filho tinha me ligado para dizer, papai, fiz uma besteira. E era uma coisa insignificante, ele tinha derramado alguma coisa que manchou um piso lá, que não tem a menor importância. Mas ele estava preocupado.
E eu já sabia, quando ele me ligou, pelo que ele falou, eu já sabia que não era nada de importante. Mas eu cheguei em casa e ele estava preocupado. E aí eu só tranquilizei ele, não, tá tudo bem, isso não é nada. Mas foi assim, um exemplo muito bom que você me deu. E que me ajuda também a entender o amor que Deus tem pela gente, né? Que quando você erra, mas se arrepende, é um arrependimento sincero, Deus, ele já te perdoa, já segue em frente, vamos dizer assim. Mas a experiência de ser pai é fantástica, é algo que muitos amigos me perguntam, assim, como é que é ser pai? Dá muita despesa, é maravilhoso, né? Essa é a menor das preocupações. O que você precisa ter não é se preocupar com valores que você vai gastar para educar, talvez, para cuidar do teu filho. Mas é o tempo que você vai precisar dar. Você precisa dar tempo, precisa dar atenção, precisa dar amor, precisa brincar, precisa assistir o desenho junto, precisa jogar futebol. Então, não tem. É uma experiência excelente, fantástica, assim, que eu digo que não tem nada igual. E eu acho que transforma todo mundo, né? Eu, pelo menos, me sinto transformado a partir do momento que eu tive filho. E, além de tudo isso, né, me ajudou a compreender essa relação com Deus, como Deus nos vê, né? Para Deus, eu acho que a gente somos umas crianças, né? Com nossos defeitos, as coisas boas que a gente faz, mas Ele nos ama e está sempre disposto a nos auxiliar, a nos perdoar, a nos compreender. Eu me lembro uma época que nós íamos, quando estava no seminário, ia para a rua, né? Falar com as pessoas que moravam na rua. E lá na Praça da Sé é aquela criançada toda lá, eles tomam banho lá no chafariz e tudo isso. E nós levávamos o caminho para eles tomarem lanche, tomar banho, trocar de roupa. E a gente falava, então, Deus é o nosso Pai. E quantas vezes eles olharam para mim e falaram, mas tia, aquele tempo era tia, né? Agora eu acho que eles iam falar outra palavrinha, mas vale tudo, né? Tia, o que é ser pai? Eu não conheço meu pai, não sei quem é meu pai, como é que é pai? Né? Porque lá na alma deles, eles devem saber que o pai é aquele que vai te criar, vai te amar, te proteger, né, te encaminhar. E, de repente, eles não têm essa referência quando você fala que Deus é pai. Então, trazer esse conceito da paternidade para essas pessoas é uma caminhada. E para nós, Deus deixou Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que é o modelo universal de oração, né? Para dizer justamente, eu sou um Deus próximo, eu sou o seu Criador, eu te amo, eu gerei você, eu te amo, vocês são meus filhos, eu amo, eu quero o melhor para vocês, eu vou dar para vocês o que vocês pedem na hora que vocês estiverem prontos para receber. Eu vou dar a minha vida para que vocês tenham a vida eterna comigo para sempre. Então, para nós, né, que temos essa referência ao Pai pertinho, fica mais fácil, mas Deus é poderoso para quebrar qualquer barreira, porque hoje, aquelas crianças que, para a gente passar esse conceito de pai para eles, muitos hoje são pastores, missionários na África, missionários no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo islâmico. Então, Deus é poderoso para revelar esse amor de pai que ele tem pela sua criação. E você falando isso, fica muito claro, né? Como ele quebrou e trouxe você a experimentar o amor de pai através da sua própria barriga, né, Lu? De certa maneira, sim. Desse jeito que você fala. Mas quando você fala dessas crianças, imagina, né? Na condição em que elas vivem, você precisa dar um exemplo e estar muito próxima, né, para que elas realmente sintam isso, porque não vai ser só com palavras, né, você vai precisar de gesto, de amor, de proximidade para realmente ter resultado. Uhum. Com certeza.
E o Davi, como é a vida do Davi acompanhando esse pai nessa trajetória é, com Deus, com o Senhor Jesus? Então, eu tenho ensinado ele isso de que, assim, tenho tentado orar com ele todo dia, né? Eu estou levando ele a algum lugar, às vezes no carro mesmo, a gente já faz uma oração, então eu e a mãe dele somos separados, e então ele passa um dia comigo e um dia com a mãe. E a mãe dele não está na mesma, digamos assim, no estilo de fé que eu vivo, mas é uma pessoa de muito caráter, que tem fé também, e ela também, a gente se faz o máximo para que ele se sinta amado, né? Ele é uma criança que sempre foi muito amada, e acho que ele tem uma coisa muito, ele reflete muito isso, porque é uma criança muito espontânea, que trata as pessoas muito bem, e ele tem essa espontaneidade que eu não tinha, né? Eu era um tímido, um envergonhado, tinha dificuldade para comer na casa dos outros, aquela coisa toda. Hoje eu me vingo, né? Quando estou na casa de alguém, vamos comer, eu sou o primeiro que senta, já vai se servindo, às vezes pago o mico, né? Vai ter uma oração antes, eu esqueço, já estão me servindo, né? Mas, assim, é uma criança muito amável, muito amada, e eu aprendo também muito com ele, né? Às vezes a gente precisa aprender a ser pai, ninguém nasce pai, você vai se transformando, né? E às vezes a gente tem as nossas grosserias, você quer que as crianças tenham o mesmo entendimento que a gente tem. Então, às vezes a gente também se arrepende de certas atitudes, se emociona ali, tenta se corrigir, tenta pedir perdão, pedir desculpa, que era uma coisa que, quando eu era criança, quando você era criança, isso devia ser muito raro os pais fazerem, né? Mas hoje a gente já tem um entendimento diferente do que ser pai é ajudar a formar as pessoas, a torná-las boas pessoas, né? Então hoje acho que a gente já tem mais esse entendimento, assim. Então eu estou aprendendo a ser pai. Acho que sou um bom pai, mas ainda estou aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Eu e ele temos uma convivência muito legal, assim, muito próxima. Estamos lá sempre se apertando, se abraçando, assistindo, brincando. E é uma coisa muito gostosa, assim, é uma experiência muito boa. Lu, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua experiência com o Senhor. Que falasse algum momento assim importante, sabe, marcante, um marco, alguma coisa impactante para nós a sua experiência, a sua vivência com ele. Ele que está vivíssimo, está aqui invisível, mas real, né? E você deve ter bastante coisa para compartilhar com a gente, né? Assim, eu tenho algumas coisas assim, mas eu digo que isso é coisa de ouvir até o pastor Anderson Silva, né? Ele diz assim: o crente verdadeiro, ele não é extraordinário, ele é ordinário, ele é aquele cara que não está só esperando grandes sinais. Ele está fazendo a parte dele, ele está indo no culto toda semana, ele está ajudando as pessoas, tentando melhorar, porque eu digo que o cristianismo, servir de fato ao Senhor, acreditar no Senhor, ele não é fácil para todo mundo, porque ele exige uma mudança realmente de caráter. Tem muita coisa que é mais fácil de você seguir. Acho que essa foi uma conversa que a gente já teve antes, né? Muitas pessoas se iludem, porque existem muitas crenças que elas são fáceis. Você não precisa se transformar. Já seguir o Senhor de verdade, ela exige que você se transforme. E esse se transformar, ele é uma coisa que exige de você todos os dias, porque o velho homem, você, ele está vivo, ele está aí, ele está todo dia tentando voltar, de certa maneira. Então você precisa disciplina, né? Precisa dominar você, precisa, às vezes, ter certos pensamentos e já eliminar, já lembrar, isso não é comigo mais, isso sai fora daqui, que isso não é para mim, né? Então, mas eu tenho algumas experiências, assim, mesmo quando eu não tinha um convívio tão presente, tão diário, assim, com Jesus, eu tenho uns livramentos grandes, assim, acidente de carro, que não aconteceu nada fisicamente, assim, que na hora você nem entende, depois de muito tempo você fica pensando, nossa, eu podia ter morrido lá, a coisa foi muito séria, muito grave, e na hora nos primeiros tempos você nem entende.
Mas eu não sou de... Tem coisas assim, de orar para... De estar indo para a faculdade e tá todo dia aquele calor e seca no caminho, toda noite, que eu ia de ônibus para dois vizinhos, e de um certo dia, assim, perceber, nossa, mas isso aqui está muito ruim para as pessoas, está muito ruim para os agricultores que vivem disso, está tudo seco, está tudo poeira. E aí de fazer uma oração super simples na época, eu nem tinha toda esse relacionamento com Deus, né? Porque a vida, ser cristão é ter um relacionamento com Deus. Mas fazer uma oração, adormecer e, tipo, acordar dali alguns minutos, está chovendo, e chovendo de balde, como eu brinco, assim. De chover horrores, assim, de que... depois eu segui aquele caminho, ia todo dia para o mesmo lugar, né? De ver nascentes de água onde eu nunca tinha visto. Então tem muita coisa assim. Mas eu acho que o mais importante é a tua transformação interna. Nem são tanto esses sinais. Muita gente quer só ver milagre, né? Quer ir para a igreja para ver milagre. Eu acho que a principal transformação é caráter mesmo, que você precisa melhorar, precisa mudar. Então você vê em você essas mudanças e é uma luta. Você está sempre buscando ser uma boa pessoa, né? Servir de fato ao Senhor, não ser só uma hipocrisia. Porque em todos os lugares a gente tem gente que está só fazendo de conta, né? Isso em todos os ambientes. E essa é uma luta para a gente viver aquilo que você fala, né? Tem uma frase que eu acho que é de... Eu acho que foi o que já fiz até. Que é saia por aí e para levar o evangelho e, se precisar, use palavras. Ou seja, é a tua vida, o que você faz, que as pessoas vão observar, né? Não adianta ficar só falando, né? Tem gente que é muito bom, tem gente que tem a Bíblia decorada, mas você vai ver a vida, os frutos não condizem com aquilo, né? Então, o meu entendimento é esse, eu não estou tão em busca de sinais, embora eles aconteçam, resposta de oração, coisas assim, bem legais mesmo, bem presença de Deus, mas eu acho que o principal é isso, de você mudar você, de permitir que Deus mude você, que Jesus mude, porque não é a gente que muda, né? É você abrir espaço para o Senhor e mudando você. O meu entendimento é assim. O que é perfeito, né? Muitas vezes, quando ele estava aqui, ele fez sinais e fez maravilhas. Por exemplo, quando ele curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, não é o fenômeno realmente que é o mais relevante. É bom, porque eu amo aquela passagem de Elias com 400 profetas de Baal e os 400 gritando lá para Baal, mas Deus lambe com língua de fogo o sacrifício de Elias sozinho, falando: Pai, agora mostra que só o Senhor é Deus. Mas você está falando algo tão importante, Luciano, tão importante, que é isso mesmo. O cristianismo me tocou, eu que passei por tudo, né? Que eu pude passar, que tinha acesso. É só favores e o interesse egoísta, né? Que eu vou evoluir para poder chegar lá naquele estágio tal. E uma coisa egoísta. E em Jesus eu encontrei tanto poder de transformação, de autossuperação, de mudança de caráter e poder para conseguir transformar aquelas coisas que eram lixo, né, em algo realmente aproveitável. E de quebra, às vezes ele faz isso. Esse lance da chuva aí, que a gente, quando está muito cheio do Espírito, é legal como o Senhor usa a gente, né? Uma vez eu estava com a Selma, a Val, uma amiga dela, na fazenda de uma senhora, irmã de uma grande amiga nossa, Clarice, lá em Aparecida do Taboado, que é divisa ali com São Paulo. E daí eles levaram a gente para ver num trator como o gado estava morto.
tava tudo morto, a fazenda estava morrendo, tanta secura, uma sequidão, uma coisa assim absurda. E quando a gente estava indo embora, alguém falou, então vamos orar, assim, a minha irmã sempre fala, quando vai embora, quando vai chegar, vamos orar. E nós fizemos a roda com o cunhado da minha amiga, né, com a irmã dela, e nós fizemos a rodinha, e daí alguém falou, tem nuvem no céu? Não, tem uma pequenininha assim, corre que vai cair a tempestade. E oramos em cima desse evento que teve, né, no Antigo Testamento, e fomos para Fernandópolis, que é mais ou menos 2 horas, ou mais ou menos, não sei, não me lembro, do Mato Grosso. Quando nós estávamos chegando na casa da mãe da Clarice, ela já estava no portão falando, gente, corre que a Desi está no telefone. E nós fomos ao telefone, ela e o marido dela chorando, porque aí que a gente saiu de lá, choveu e estava chovendo. Tinha muito tempo que não chovia naquela região. Então, é isso que vai junto, né? Você leva uma vida forte, verdadeira, real, pulsante, com Deus, e Ele te usa para esses momentos em que a humanidade, que as pessoas estão precisando de uma intervenção dele, nesses níveis, né? De cura, enfim. Então, nosso Deus é perfeito, né, Lu? A gente Com não certeza. sabe nem expressar direito Não tem como, né? É tanta. muita grandeza para a nossa capacidade de expressar. Mas você me falou uma coisa que é o transformar o seu lixo em algo aproveitável, né? E aí tem aquela historinha que eu gosto bastante, que ela se aproveita do trecho bíblico, que acho que é Gênesis 24, que é a história de quando Abraão, já com uma certa idade, está preocupado com o filho Isaac, ele quer arrumar uma noiva para o Isaac, ele quer garantir a descendência do povo, e ele quer uma noiva, inclusive, que seja judia, que seja, né, segundo os costumes. Então ele pede a um servo que vá providenciar, que vá em busca, na parentela do Abraão, né, certamente muito distante no deserto, em busca de uma noiva para o Isaac. E faz o servo prometer que vai ser alguém lá da parentela do Abraão. E o servo então pega 10 camelos, carrega com provisões, com presentes também, como deveria ser tradição na época. O Abraão já era uma pessoa de muitas posses, já muito rico nessa fase. E o servo vai em busca da noiva para o Isaac. E aí, certamente depois de alguns dias no deserto, chega a um poço e antes de chegar lá, ele já está, digamos assim, conversando com Deus, que para ser noiva de Isaac, essa menina, essa mulher, precisaria ser alguém disposta a servir. E quando ele chega nesse poço, ele encontra lá a Rebeca. E acho que ele pede água para ela, e ela não serve água só para ele. Ela também se encarrega de descer naquele poço e ficar puxando água para servir, para dar água para os camelos, né? E isso deve ter sido um grande esforço dela, porque 10 camelos, há um cálculo aí de que cada camelo toma, depois de uma viagem, até 40 litros da água, né? Até 40 galões de água. Então essa menina se esforçou, realmente se dedicou a servir. Então quando você faz uma análise à palavra de Deus, a palavra é muito rica, ela permite ela tem muita interpretação, muito tesouro escondido aí. Você tem Abraão, que é um pai, o pai simbolizando Deus. Você tem um filho, que é noivo, que é Isaac, que pode simbolizar Jesus. Você tem um enviado, um servo enviado, que pode simbolizar o Espírito Santo. E sobram 2 personagens aí. Quando a gente pergunta, sobram 2 personagens, quais são? A Rebeca, a noiva, uma noiva simboliza a igreja, né? E os camelos. Quem você é? Em geral, as pessoas tendem a dizer que são a noiva, a igreja. Mas, em geral, elas estão erradas, né? Porque a maioria de nós chega na igreja camelos. A gente chega lá com uma carga, a gente chega machucado, cansado, com sede, e você é servido na igreja, né?
Então, algumas pessoas já se tornaram noivas, já se tornaram Rebeca. Vamos pegar o seu caso, pastora Selma, pastor Jazarias e muitos outros que a gente conhece, que já estão na igreja servindo e há muito tempo. Mas quem chega na igreja, chega lá como um camelo cansado, suado, com muita sede, machucado, e que não se toca, que aquela carga que tem nas costas vai ser presente, né? Vai ser presente para alguém, porque a tua bagagem, a tua experiência, depois que você passa a servir, ela vai ser útil para os outros na igreja. A tua experiência, teu testemunho, vai ajudar outras pessoas a entenderem Jesus, a superarem seus problemas, né? Eu acho essa história muito válida e acho que casa um pouquinho com aquilo que você disse de transformar o lixo que a gente tem, antes de conhecer Jesus, para algo útil depois, né? Para algo que sirva às pessoas. Eu estou vendo aqui, depois de uma história um pouquinho mais profunda, eu vi que o Jazarias entrou, e tem uma história engraçada com o Jaza. A primeira vez que eu vi o Jaza, acho que foi num café para homens, lá na Cidade Norte, o Jaza olhou para mim e disse, nossa, você é muito igual, é a cara de um guitarrista muito famoso lá, e um nome bonito, assim que eu não lembro agora, é um nome complicado, mas chega a me lembrar o nome do cara que faz o Thor, que é o Chris Hemsworth, né? Ele me falou aquilo, né, guitarrista com um nome bonito desse, e eu fiquei todo empolgado, né, pensei, quando eu for para casa, quero ver quem é esse cara, né, que ele disse que eu sou parecido. E aí eu fui procurar, né, quando cheguei em casa, foi aquela decepção, eu olhei pro cara, esse cara é muito feio, gente. Mas eu cheguei à conclusão, mas é parecido, ele tem razão. Eu sempre conto essa é a verdade, né, o Jazarias, primeira vez que me viu, já me comparou com alguém que era um talento da guitarra. Ele vai lembrar, eu não lembro o nome do cara, mas é uma história engraçadinha. É o jeitão dele, com certeza ele linka com os mais nobres. Ele também me linka com cada artista aí que eu falo, meu Deus do céu, então eu sou maravilhosa mesmo. Ele tem isso, né, Jaza? Um beijão para você, viu, Jaza? Então, é o Alan Holdsworth. Então, gente, deixa eu contar uma coisa do Luciano, porque a Lilian está falando quanta sabedoria. Tem gente aí falando que a sua explanação é diferente, que está abrindo mais, descortinando outras coisas para eles. E o Luciano é isso aqui, gente, é o nosso irmão amado. Olha, eu passo pela lição do obreiro, ele está no livro, está indo para o 2, né? E eu passei pelo 1 quantas mil vezes na minha vida toda que a gente faz esse discipulado. Toda vez, Lu, você traz um negócio novo numa questão que a gente está mexendo. Você já notou nisso? Eu tenho a sensação diferente, sério. Eu tenho a sensação que você sempre traz algo novo, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Então, as nossas conversas são muito boas, porque, para mim, com certeza, traz aprendizado. E me faz ver, né? O próprio obreiro é vamos chamar assim, de um curso, um aprendizado que faz a gente prestar atenção em detalhes da Bíblia que a gente nunca parou para pensar, né? Então, na semana passada a gente falou lá sobre o nascimento de Jesus e sobre a presença dos reis magos que levaram presentes, né? Eu nunca parei para pensar. Primeiro que eu nunca nem tinha percebido, né, aquele erro do presépio que estão lá os magos e os pastores, né, que na verdade não foram na mesma data. Teve um intervalo aí de, acho que pelo menos 30 dias entre um e outro. Entre uma visita e outra. Mas eu nunca tinha me dado conta que a viagem depois da família de Jesus para o Egito tinha sido uma viagem longa, bastante longa, que deve ter um custo muito alto e que isso foi viabilizado possivelmente pelos presentes que os magos levaram, né? Então, é aquela coisa de como Deus providencia tudo, né? Como ele se antecede aos fatos e ele já providenciou tudo antes que aconteça, né? Então, é mais uma coisa que faz a gente ter mais confiança em Deus. Então, acho que o obreiro é muito, muito útil, assim, faz a gente ver, a partir de pequenos detalhes, essa ação de Deus, a presença de Deus nos detalhes. Uhum. Luciano, então, o conhecimento da Bíblia, à medida que você
teve esse contato com ela mais verdadeiro, mais real, o que ela mudou, o que ela trouxe de novo para você? Porque uma coisa, a gente sabe que existe um Deus, é só ver a natureza, ela mostra que existe um Criador, e olha o céu, enfim. Mas quando você pega a palavra que ele está falando, ele está relatando, ele está testemunhando, está dando a herança para nós de maneira escrita sobre ele mesmo. É bem diferente para a nossa vida, para a nossa caminhada com ele, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, quando você passa a manusear a palavra de Deus e a usar as promessas que tem lá para você. Então, acho que a primeira coisa que eu lembro de destacar, assim, é como a gente até não tem um contato mais intenso, como a gente não entende a Bíblia, né? Como a gente não percebe perceber toda a riqueza da Bíblia é impossível, eu acho, para o homem, né? Nós não temos essa capacidade. Mas perceber que Jesus é anunciado do Gênesis ao Apocalipse, acho que isso faz muita diferença também, né? E você vai, à medida que você também é ensinado e vai lendo, vai se aprofundando, você vai percebendo essa presença, as promessas de Deus sobre o Messias desde Gênesis, né? Isso é muito interessante. E a Bíblia, ela te traz aquela certeza, né? Ela se torna uma coisa que te aproxima de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o próprio Jesus. E tem aquela história, mais uma historinha, né? Eu nem sei como é que a gente está de tempo, mas dá uma historinha que eu acho bem ilustrativa e que é bonitinha, às vezes ela até me emociona, é o depoimento do pastor Anderson Silva, que é lá de Brasília, quando ele perdeu o filho dele morreu na piscina, acho que com 4 anos de idade, no aniversário ainda, um menino que se chama Paulo. Na festa do aniversário. Eles acharam esse menino, o casal, morto na piscina. Mas ele é pastor, e ele começou a orar. E ele conta isso várias vezes, enfim, até que tipo de oração ele teve que fazer depois, porque o menino não retornava. Mas enfim, ele insistiu, e até que certo ponto, depois de 40 minutos, o menino sentou, botou para fora toda aquela água e está vivo, né? E despertou desse sono da morte. E não sei, eu não lembro se no mesmo dia, se no dia seguinte, então o casal pede para esse menino, Paulo, você viu Deus? E ele pega eles pela mão, um menino de 4 anos, leva eles lá fora e ele pergunta, Paulo, você viu Deus? Vi, papai. E aonde que ele está? O menino pega eles pela mão e leva lá fora e aponta para o céu. Eles já ficam emocionados, assim, surpreendidos, né? Mas esse é um raciocínio que é mais comum para a gente já ouviu falar que Deus está no céu. E depois ele pergunta, Paulo, você viu Jesus? E o Paulo diz, vi, papai. E aonde que ele está? E aí ele pega eles e leva num balcão, onde o pastor Anderson Silva disse que nunca tinha falado isso para ele, ele vai lá e pega a Bíblia e mostra assim, tá a ti, papai. Eu acho isso muito lindo, sabe? Porque nos ajuda a entender que a Bíblia, que a palavra de Deus é Jesus, que ele está presente, que é o que ele deixou aqui para a gente ter contato, para a gente aprender, para a gente ter certeza, ter segurança, para afastar os nossos medos, porque sem Jesus, esse mundo ele é muito assustador, realmente. Você pega um período como esse que a gente está vivendo, as pessoas estão assustadas e com medo, e não é assim, não dá para dizer que é sem razão. Agora, qual é a nossa segurança? A nossa segurança é a nossa fé, é a presença de Jesus. E aonde que a gente fortalece isso, que a gente sente mais? Lendo a Bíblia, né? Então, eu até tenho uma queixa, assim, que eu acho o celular, a Bíblia no celular, muito útil. Porque ela te dá uma velocidade para você achar, para você pesquisar, para você ler, né? A gente vai chegando a uma certa idade, a Bíblia já tem que ter uma letra grande, porque senão você já vai ter dificuldade para enxergar. E a Bíblia no celular é muito útil nesse sentido. Só que eu sinto falta de ver as pessoas, inclusive na igreja, com as suas Bíblias. Porque a Bíblia, eu considero assim, é tipo o distintivo do crente. Né? Assim como a gente vê lá os policiais americanos nos filmes chegando em algum lugar com o distintivo,
A Bíblia é uma espécie de distintivo ou de crachá do crente. Então o mundo não ensinou a ter vergonha da Bíblia. Parecia uma coisa daqueles crentes malucos lá, que vinham bater na porta da gente, ou que a gente não queria nem estar perto deles. Porque a gente não entendia, a gente não tinha conhecimento, né? Então a gente se afastava. Mas a Bíblia, para mim, é isso também, crachá. Você precisa ter coragem para usar ela, mas você não pode esconder, né? Você não pode ter vergonha disso. Então, para mim, ela representa Jesus e você não pode ter vergonha dela. E eu acho que as pessoas te reconhecem muito rápido. O Jasa tem alguns testemunhos, inclusive em locais mais perigosos, até como em favelas, em que as pessoas, mesmo os criminosos, respeitam muito o crente que tem a Bíblia, né? Tem muito o crente pela Bíblia. E a gente tem aqui uma situação, enquanto temos países que as pessoas são assassinadas se forem encontradas com uma Bíblia, aqui a gente tem toda a liberdade e eu tenho a sensação que a gente começou, mesmo os crentes, começaram a deixar o seu crachá, o seu distintivo de crente de lado. Eu acho que a gente deve rever isso aí. Não é que não é para usar o celular. Eu uso a Bíblia no celular, acho muito prático. Agora, você vai sair de casa. Às vezes da tua casa até o carro, que está lá na rua, e você vai com a Bíblia, alguém já vai ver você, pode ser o vizinho, pode ser alguém que está passando, e vão saber, esse cara só pode ser crente, porque só crente anda com a Bíblia, né? E a gente não pode ter vergonha disso, a gente tem ao contrário. A gente tem que, eu não digo orgulho, mas você tem que mostrar que você é crente. Esconder a Bíblia é esconder Jesus. Ele é a Bíblia, a palavra de Deus é Jesus. E essa presença que foi uma coisa que eu aprendi muito recentemente, né? De que Jesus está na Bíblia lá, do Gênesis ao Apocalipse, eu acho uma coisa muito legal, assim, que te abre muito a mente também. Aí você começa a ler e começa, opa, mesmo que ninguém te explique, olha, isso aqui já é uma referência a Jesus, né? Ah, Isaías, opa, isso aqui é referência a Jesus. Então, eu acho muito interessante isso. Mas, de certa maneira, exige uma coragem. Né? Você falar hoje que é crente, quando o mundo prega outra coisa, você carregar a Bíblia na mão, quando isso para o mundo que está aí fora é uma vergonha, exige um pouquinho de coragem, mas eu acho que ser crente é ter coragem, não é só ficar escondido, né? Então, acho que isso aqui também é um espaço nesse sentido, que você faz a gente se mostrar. Porque é muito fácil, outro raciocínio que não é meu também, mas que eu concordo completamente com ele, é que é fácil ser crente dentro da igreja, porque lá todo mundo é, né? O difícil é você ser crente aqui fora. E eu gosto de usar a palavra crente, mesmo que era uma palavra que era a maneira depreciativa como a gente se referia aos cristãos no passado, né? Mas eu sou crente, né? E não é tão fácil ser crente aqui fora, é fácil lá dentro da igreja. Mas a gente precisa vir para fora da igreja e ser crente aqui fora, né? Então, tem uma missão. A gente tem que cumprir isso, essa missão que a gente teve, levar esse amor que a gente recebe. Tem essa coisa que quando você não entende, quando você está longe, parece um puro clichê, né? Tipo, Jesus te ama, Deus te ama, Jesus tem a solução dos seus problemas. É quase clichê. E quando você está fora, você não compreende isso, parece uma coisa vazia. Mas depois que você passa a viver, e você passa a sentir essa presença e ver as coisas sendo solucionadas por algo que é muito maior que você sozinho não resolveria, isso faz todo sentido. E é gostoso, domingo de manhã você passa e vê o pessoal indo para a igreja com a Bíblia. Quem vai com a Bíblia, você dá uma coisa tão boa de ver que o povo de Deus está espalhado em todas as denominações, em todos os lugares, né, do mundo. E quando vai e vê o pessoal indo, acompanhando, às vezes a família, às vezes a pessoa sozinha, às vezes em dois, com a Bíblia junto, o livro. E eu acho que é o Paul Yang-Shu, que tem a igreja lá na Coreia do Sul, naquela época era 1 milhão de membros da igreja dele. Então, quando ele falava, irmãos, vamos abrir tal lugar, né? Dava lá o lugar que abria, aí que ia ler, fazia um barulho assim na igreja. Era o pessoal procurando
Uhum. Na Bíblia, a passagem, o lugar onde ia ser lido a passagem, e eu concordo com você. Eu gosto de levar a minha Bíblia de letra grande, que eu ganhei da Sandra Ocota, que fez uma live com a gente também, que é minha grande, imensa amiga, que deve estar assistindo a gente também. Ela me deu em 1994. E até hoje eu carrego a minha Bíblia de letra gigante para. Eu ganhei ano passado, eu ganhei em 2019. E eu ganhei do Ah, Eduardo e ela veio com letra gigante também e foi providencial. Porque nas outras a dificuldade para ler já existe, sabe? Então, hoje tem que ser letra grande. Lu, nós temos ainda alguns minutos para a gente fechar. Eu queria que você, então, justificasse o versículo que você escolheu para a chamada da sua live, desse as considerações finais e já, desde já, te agradecer muitíssimo por aceitar o convite de estar aqui comigo no acervo. Depois do acervo, nós vamos jantar juntos, vamos continuar a nossa conversa, e eu quero dizer aqui para você, aqui diante de todo mundo, que você é uma pessoa muito querida no meu coração, sabe? Eu te amo demais, meu irmão. Você é um exemplo de homem de Deus para nós. E eu sei que o seu trabalho como líder dos jovens vai frutificar muito. E também aqui no Acervo, e continuamos o nosso trajeto com o Seja o Obreiro Aprovado, que me edifica muito, meu querido, muito. A sua presença é muito importante, muito feliz de ser parte do corpo onde você está inserido. Você é muito generosa, né? Você é muito generosa, né? Eu não mereço metade das coisas que você me disse. Mas assim, o versículo tinha a ver com confiar em Deus, com saber que Ele está sempre presente, né? Que Ele está sempre nos protegendo. Isso é o que eu acredito, né? E acho que mais que nunca a gente precisa dessa certeza, dessa confiança, porque a gente está vendo muita coisa acontecer, ao mesmo tempo a vida ela é tão breve, a gente precisa viver ela de uma maneira tão proveitosa, né? Para ter uma ideia, aconteceu com a gente lá no jornal, essa semana, no dia da Páscoa morreu uma colega que estava bem na semana anterior, não foi Covid. Uma manhã ela me chamou pedindo algum arquivo pelo WhatsApp, eu mandei. Naquela tarde ela passou mal para UTI, teve um aneurisma e no dia da Páscoa morreu. Então a vida é uma coisa muito breve, está acontecendo muita coisa, né? Muita gente que a gente conhece partindo. E só que a gente não pode ficar também acuado, a vida precisa seguir, a gente precisa seguir a vida. E eu tenho certeza que, para mim pelo menos, o que me dá coragem é saber que Deus está comigo, está com a gente, está com você, está com todos, que estão dispostos a aceitá-lo, né? A se relacionar com Ele. Que não é só dizer, só ler, você precisa colocar as suas coisas diante de Deus, e essa é a minha certeza. Então, o versículo tinha a ver com isso, com confiar em Deus, saber que Ele está presente, que Ele é o teu escudo, que Ele está sempre presente, sempre te guardando, e isso é válido para todos nós, para todos que querem, para todos que buscam, e estão dispostos a ter uma relação com Ele. De consideração final, eu acho que é uma coisa muito simples. Todo mundo tem os seus problemas, cada um tem um tipo de problema, e a gente vai conversando, assim, vai sabendo dos problemas das outras pessoas, vai ouvindo problemas de outras pessoas, e a única coisa que a gente sabe, a única solução que a gente sabe ser verdadeira e eficaz para todos é Jesus, realmente. Então eu só recomendo Bíblia e joelho no chão, né? É isso que eu recomendo. Antes de você tomar suas decisões para enfrentar os seus medos, porque acho que todos temos também os nossos medos, Bíblia, né? As pessoas que conseguirem, eu recomendaria que todos fizessem, né? Mas que conseguirem
se aprofundar na Bíblia, que conseguirem ler um trecho da Bíblia todos os dias, e forem entendendo a beleza, a riqueza que é a Bíblia, a presença de Jesus ali, naturalmente você já vai ter mais confiança. Você vai achar ali, todo instante, Deus vai estar falando contigo e vai estar falando contigo mesmo, vai te dar frases, vai te dar trechos da Bíblia que vão falar, vão responder ao teu problema. Mas além disso, algo que acho que já foi tradição e acho que talvez é meio esquecido é o joelho no chão. A relação com Deus é isso, conversar com Deus é você, pelo menos uma vez por dia, pôr o teu joelho no chão, agradecer pelo que você tem. Acho que a gente vive num lugar em que eu digo que é praticamente o paraíso, a gente tem tudo o que precisa, e a gente poucas vezes agradece, né? Então, conforme você vai vivendo, se relacionando com Deus, também você vai aprendendo que você tem o ar que você respira, que você nem percebe, é para agradecer, que a chuva que cai é para agradecer, que o alimento que está na tua mesa é para agradecer, que a saúde que você tem, que os teus familiares que estão saudáveis é para agradecer, os amigos do trabalho. Então, eu recomendo isso, mais joelho no chão, mais agradecimento, mais conversa com Deus. Não tem nenhum segredo aí, é você criar essa rotina, né? Viver, né? Ser ordinário, ter presença, constância, né? Todo dia você ter isso, porque isso faz um relacionamento. Nenhum relacionamento existe se é só de vez em quando, né? Ele tem que ser diário. Tem que ser constante. Lu, então é isso, né? Viver a Bíblia, se não viver é uma vã filosofia, mas se viver é vida transformada e vida eterna depois disso daqui. Luciano, muito obrigada. Eu quero convidar todos também a virem. Nosso tempo está em cima e a semana que vem nós teremos aqui, quinta-feira, às 20 horas, o Ângelo, lá do Rio de Janeiro, diretamente para nós. Luciano, Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Um beijo para vocês e até lá. Obrigado, Célia. Tchau. Um beijão. Tchau, tchau.